Boa tarde, gente. Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro encontro, pedagógico da Escola Bíblica Dominical, aqui da nossa Igreja Evangélica Congregacional Conservadora das Malvinas. É uma alegria nós estarmos aqui nessa tarde, como nós havíamos planejado há algumas semanas, junto com os professores. Vamos ter alguns encontros para nós nos aperfeiçoarmos como educadores cristãos e assim a gente poder dar o melhor para os nossos alunos, quer sejam crianças, quer sejam adolescentes, quer sejam jovens ou adultos. E vamos trabalhar vários temas ao longo do ano. E o primeiro encontro, que é o de hoje, nós vamos trabalhar um tema bastante vasto, especial, porém um universo muito amplo, que a gente só vai ter um vislumbre do que na verdade ele é, pela complexidade, que é autismo, sua compreensão para nós podermos incluir esses indivíduos, desde criança até adultos, no nosso meio, tratar como pessoas iguais a nós e termos atitudes corretas, pedagógicas, que vão auxiliar cada vez mais no processo de aprendizagem desses alunos da nossa Escola Bíblica Dominical. Então, nós agradecemos desde já aos nossos professores, aos nossos auxiliares que já estão aqui, aos irmãos que atenderam o nosso convite também, que não fazem parte do nosso rol de professores, nosso grupo de professores, mas estão aqui para aprender e com certeza nós vamos tirar ricas lições. Então, a princípio, eu queria chamar o pastor Rubens para estar aqui conosco. Nós vamos fazer uma oração, pedindo que Deus esteja abençoando todo o processo, todo o encontro, que seja momento de grande conhecimento, aprendizagem para todos nós. Alguns já receberam um bloquinho de anotações, quem ainda não recebeu vai receber. E vocês podem anotar e ficar à vontade para a gente poder fazer o trabalho. Depois eu vou dizer como vai ser a sistemática. Irmãos, vamos ficar de pé para nós fazermos essa oração? Agradecermos a Deus por esse dia, por essa tarde, bem aprazível, para podermos aqui estar juntos e aprendermos. Oremos. Santíssimo Deus, em Tua presença, nós Te louvamos e Te rendemos graças por mais este dia que o Senhor concede a cada um de nós. Nós Te agradecemos, ó Deus, em especial por esse momento de agora que o Senhor nos proporciona, momento de aprendizado, de instrução, sobretudo em relação a esse tema que é de vital importância para as nossas vidas e também para a vida da Tua Igreja. Nós Te agradecemos, ó Deus, pela presença dos irmãos que já chegaram. Pedimos, ó Deus, em favor daqueles que estão a caminho, para que o Senhor os tragas debaixo da Tua paz e proteção, e assim, ó Deus, eles possam se unir a nós, e todos nós juntos possamos estar aqui aprendendo e aprofundando o nosso conhecimento. Nós Te agradecemos, ó Deus, pela vida de Jéssica, Te agradecemos pela vida de Deise, que se dispuseram a estar conosco a fim de compartilhar o seu conhecimento, para que assim nós possamos nos aperfeiçoar e exercer o nosso papel, não só de educadores, mas também de cristãos. Que o Senhor nos abençoe ao longo de toda essa tarde, esteja abrindo a nossa mente, o nosso coração, esteja nos dando, ó Deus, a capacidade de entender tudo aquilo que vai ser repassado, para que assim nós possamos colocar em prática, para louvor e honra do Teu santo e excelso nome. É no nome de Jesus Cristo, nosso Redentor, que nós tudo Te oramos, tudo Te agradecemos. Amém. Podem sentar. Então, como eu estava dizendo, o intuito desse encontro de hoje é justamente a gente conhecer um pouquinho sobre o autismo, tendo em vista que amanhã, dia 2, é considerado, chamado, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E isso é uma preocupação que eu já tenho desde que eu assumi a Escola Bíblica Dominical, acho que há uns 4, 5 anos. E a gente já vinha conversando com Jéssica, Jéssica e Deise, daqui a pouco eu vou apresentar para vocês. Vinha conversando com Jéssica da necessidade que a gente tinha como professores, e tínhamos alunos dentro do espectro, e como saber lidar com ele. E agora muito mais pelo fato da crescente,
O número de crianças, principalmente crianças que têm sido diagnosticadas, precocemente, tem crescido demais. Nos Estados Unidos já são 36, uma a cada 36 crianças. E se nós tivéssemos o censo como deveria ter sido feito o ano passado, com certeza aqui no Brasil também teríamos esse número grande. Ainda estamos, a estatística ainda é 1 para 44 aqui no Brasil, mas com certeza aumentou muito. Então, tira aqui por Léa, que é gestora de creche, e ela realmente comprova isso, e as meninas também como terapeutas. Então, hoje a gente vai ter Jéssica Sandy, que é psicóloga, e ela vai estar abordando posteriormente a minha palavra, o tema autismo, compreensão e atenção e compreensão. E Daisy, que é fonoaudióloga, ela também vai estar falando para a gente a comunicação dentro do transtorno do espectro autista. O intuito é justamente a gente compreender um pouquinho para poder trabalhar com os nossos alunos. Não é que a nossa igreja se tornará uma sala de terapia, nenhuma clínica de terapia, mas o intuito é nós compreendermos um pouquinho sobre esse assunto e nos aprofundarmos à medida que o tempo passa, para que a gente possa ganhar o coração dos nossos alunos. Então, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês na 2 Samuel, capítulo 9. Nós vamos fazer um devocional mostrando a importância, autismo, compreensão e inclusão, e depois nós passaremos a palavra para a psicóloga. 2 Samuel, capítulo 9. Mesmo assentados, eu vou fazer a leitura desse texto. 2 Samuel, capítulo 9. Do 1 ao 13, diz assim a palavra de Deus. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Respondeu-lhe o rei. Ziba lhe perguntou: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete? Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-se-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Que Deus nos abençoe com a sua palavra, queridos. Bom, essa é a história, o texto nos mostra a história entre o rei Davi e Mefibosete, filho do seu melhor amigo Jonatas,
e neto do rei Saul, que antecedeu Davi no reinado. Após a morte de Saul, de Jonatas e de seus 2 irmãos, Davi vem e pergunta se há algum dos descendentes da casa de Saul. Ele queria saber se tinha algum descendente, por amor de Jonatas, que era muito amigo dele. Eles eram muito ligados um ao outro. Se você ler antes dessas passagens, você vai ver a linda história de amizade de Davi e Jonatas. E ele queria usar de bondade para com a descendência de Saul. A Bíblia faz questão de destacar, que o filho de Jonatas, ele tinha um problema. Que problema ele tinha? Ele era aleijado dos 2 pés. Ele tinha uma deficiência. A deficiência de Mefibosete, ela não era de nascença. Aconteceu uma história bem interessante. Quando a ama dele, que cuidava dele, soube que Saul e que o próprio Jonatas havia sido morto, ela ficou tão agoniada que saiu fugida. Pegou o menino, quando o menino ainda tinha 5 anos de idade, e ela terminou derrubando o menino. Provavelmente ela caiu por cima dos pés dele. A Bíblia não conta esse detalhe, mas conta que ela caiu, que ela derrubou o menino do colo, e por causa disso o menino ficou aleijado. Isso a gente vê em 1 Samuel 3, do 11 ao 6, e 2 Samuel 4, 4. Então Davi manda chamar Mefibosete. Quando Mefibosete chega à presença do rei, ele tem uma atitude de humildade. Ele se prostra diante do rei e ele questiona, como é que o rei vem e me chama, eu sendo um insignificante, eu sendo como um cão morto. Então, olha a humildade de Mefibosete, mesmo tendo sido neto do antigo rei, mesmo tendo sido o filho, do amigo íntimo de Davi, amigo mais chegado do que irmão, ele se coloca diante dele como um insignificante, como um cão morto. Mas Davi diz para ele: não tenha medo, não se preocupe, eu vou usar de bondade para com você. E é interessante a gente observar que Davi usa essa expressão, usar de bondade, 3 vezes no texto. Se você olhar aí para o capítulo 9, você vai ver essa expressão no versículo 1, quando Davi diz, use eu de bondade. No versículo 3, ele fala novamente, use eu da bondade de Deus. E no versículo 7, ele diz, não temas, porque usarei de bondade para contigo. A bondade é um atributo de Deus, é uma característica de Deus. Está na essência de Deus ser bondoso. E o que é a bondade? A bondade é a disposição que Deus tem de retribuir, de agir com as coisas boas, com generosidade para com as pessoas. E quando nós estamos ligadas a Deus, nós também agimos com bondade. A gente vai fazer o bem às pessoas que estão ao nosso redor. Qualquer pessoa que está ao nosso redor. Quando nós estamos ligados a Deus, esse atributo, ele vai se refletir na nossa vida. E assim como Deus, ele tem essa disposição de tratar com generosidade e tratar bem as pessoas, nós também vamos refletir isso para com elas. E foi isso que Davi fez. Davi, ele retribuiu essa bondade com Mefibosete. Ele disse que ia retribuir todas as terras que foi do seu servo, ou do rei Saul. Tudo que ele tinha ia passar para Mefibosete. Outra coisa também, que é muito interessante, Mefibosete passaria a estar na casa do rei. Ele foi incluído à presença do rei. E não só na casa de Deus, não só na casa do rei, mas principalmente comer à mesa do rei. Gente, comer à mesa do rei, quando a gente vai ver na palavra de Deus, é sinônimo de grande honra, é sinônimo de dignidade, de grande privilégio. Não eram todos que comiam à mesa do rei.
Lá em Reis, no finalzinho do livro de Reis, vai dizer que é de grande honra você comer na casa de Deus. Na casa, aliás, comer à mesa do rei. Só quero falar de Deus. Na mesa do rei. Privilégio, dignidade, desfrutar de privilégios, né? Então, se a gente pegar a história de Davi, vocês vão pegar, por que ela está falando isso? E a história de Mefibosete, a gente vai ver que Davi é um tipo de Cristo. É símbolo de Cristo nas Escrituras. O rei Davi tipifica nosso Senhor Jesus Cristo, nosso rei. E Mefibosete somos nós, aleijados como um cão morto, né? Mas Deus, assim como Davi trouxe Mefibosete para a sua presença, o Senhor também nos traz a sua presença por meio de Cristo. O Senhor também nos traz para a sua mesa. O Senhor também nos dá honra, nos dá privilégios, nos dá dignidade, né? Antes nós estávamos mortos em delitos e pecados. Agora nós temos vida. E a gente pode fazer parte dessa mesa. A gente pode estar na presença do Rei constantemente, né? Efésios 2, se vocês quiserem abrir, mas eu vou citar aqui, Efésios 2, do 4 ao 7, mostra, né, que o nosso Deus, Ele age com grande bondade, com misericórdia, e nos traz para junto de si. Efésios 2, 4 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a sua suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então olha só, assim como Mefibosete, que se considerava como um cão morto, a Bíblia diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. E Deus, pela sua grande bondade, graça bondosa, Ele nos traz, Ele nos inclui na sua mesa e nos faz assentar, né, como diz aqui, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, como filhos de Deus e desse Deus bondoso, nós precisamos trazer, incluir todas as pessoas. Por isso desse encontro. Precisamos recepcioná-las na casa do rei, a fim de que comam a sua mesa, tenham acesso à sua palavra, alimentando-se dela. Por isso estamos aqui hoje, para aprendermos um pouco, né, sobre esse assunto, como eu disse, é tão vasto, né, e incluirmos as pessoas com deficiência do neurodesenvolvimento, para que elas tenham acesso à palavra de Deus. Então, esse é o nosso intuito aqui nesta tarde. E isso se faz necessário por algumas razões que eu coloquei aqui, né? Deus não faz acepção de pessoas. O nosso Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. Ele não se revela exclusivamente a um grupo de pessoas, mas a todas indistintamente. Pobre, rico, branco, preto, típico, atípico, todas as pessoas indistintamente. Isso a gente vê claramente no ministério de Jesus. Quantas pessoas, né, tiveram acesso ao nosso Salvador? Como Jesus, Ele era acessível. E como Ele curou coxos, paralíticos, cegos, surdos, mudos, pessoas com vários tipos de deficiência, Ele curou. Segundo, a verdadeira identidade do indivíduo dentro do transtorno do espectro autista não é o autismo. Isso eu queria enfatizar. A verdadeira identidade do indivíduo dentro do transtorno do espectro autista não é o autismo, mas ele ser imagem e semelhança de Deus. Ele ser portador da imagem do Deus Trino. Por mais que as pessoas que estão dentro do espectro autista, elas têm uma carteirinha de identificação que é diferenciada, né, de identidade que é diferenciada, e aí ele tem vários direitos por causa dessa carteira, né? A verdadeira carteira dele não é essa, né? É ele ter acesso ao Senhor, né, por meio do Espírito Santo, que a gente pode, por meio da palavra, fazer com que eles tenham esse acesso. Então a verdadeira identidade é eles serem criados à imagem e semelhança de Deus, seres especiais como cada um de nós,
que o Salmo 139 diz que Deus formou de forma assombrosamente maravilhosa cada um, né? Quando eles ainda eram ali, a substância informe. Então Deus criou, né, atípicos e típicos para o louvor da sua glória. Terceiro, todas as pessoas carecem do cuidado e amor de Deus. Não importa, né, qual tipo de deficiência, se são cegas, se são surdas, se são mudas, se tem autismo, se não tem, todas elas possuem uma alma que precisa ser alimentada, nutrida e conduzida ao Senhor. E quarto e último, razão para nós estarmos aqui aprendendo sobre isso. Pessoas com alguma deficiência, elas têm a capacidade de aprender. Infelizmente, muitas pessoas até colocam o postzinho, né? O problema não é o autismo, o problema é a falta de conhecimento sobre o autismo. Porque eles têm capacidade de aprender. Então, não importa se está dentro do espectro autista, não importa se tem déficit de atenção ou hiperatividade, não importa se tem alguma deficiência intelectual, todos têm a capacidade de aprender. Quer seja maior grau, quer seja menor grau, não da forma que a gente quer ou no tempo que nós queremos, mas eles têm a capacidade de aprender. Então, né, que a gente aproveite esse momento de aprendizagem. Com certeza vai ser de grande valia, como eu disse no início. Com certeza a gente vai tirar grandes lições, não só como professores, né, eu fazendo parte aqui da nossa escola bíblica dominical, para convivermos com pessoas dentro do transtorno, de crianças a adultos, né? Não se impressione, mas a quantidade de adultos que têm sido diagnosticados com TEA é muito grande também. Então, a gente pode não só saber lidar com essas pessoas, como também ajudar outras que estão vivendo a mesma realidade. Deus nos ensina para a gente ajudar o próximo. Então, que Deus nos abençoe, nos ajude e vamos sugar nossas terapeutas hoje aqui com as dúvidas que vocês colocaram para mim, professores, e com outras que possíveis dúvidas vocês tenham, para que a gente possa aproveitar o máximo possível. Vou chamar a Jéssica, né? Jéssica, ela é psicóloga clínica e educacional, ela é assistente terapêutica, pós-graduanda em análise do comportamento aplicado, que é o ABA, que ela vai explicar, né, que é a ciência que trata do TEA, e também ela é líder de departamento infantil lá da Igreja Nova Vida. Então, tanto tem experiência, né, clínica, profissional, dentro da psicologia, como ela também tem o conhecimento bíblico para poder nos ajudar nessa área. Então, fica com a palavra, Jéssica. Muito obrigada. Boa tarde. Eu vou deixar aqui, porque eu esqueci de conectar, daqui a pouco eu coloco. Gente, a gente tinha colocado aqui para vocês ficarem mais perto. Eu sou uma pessoa que eu pareço ser séria, mas eu gosto do calor humano. Então, se vocês puderem vir um pouquinho mais para frente, até por... Ah, não, tem que usar o microfone, né? Eu sou psicóloga, também sou líder do departamento infantil e dos adolescentes, lá na minha igreja. Titia disse, pode sugar dela, vão devagar, tá? Devagar, mas aqui é o momento para vocês aproveitarem realmente, tirarem as dúvidas. Tudo que vai ser falado aqui não é só voltado para o autismo. Claro que essa proposta é voltada para o autismo, mas tudo que vai ser falado aqui se inclui para pessoas que têm alguma deficiência, algum transtorno, e como é que você consegue lidar com essas pessoas, né? Eu vou falar titia, porque não tem como chamar ela de Islene não, tá, minha gente? Mas eu sou sobrinha dela, então, conversando sempre com ela, a minha igreja tem um público maior, né? É uma igreja bem maior, e nós temos uma quantidade maior também de crianças com necessidades especiais, na sua grande maioria, sem diagnóstico, mas muitas vezes a gente consegue fazer essas observações, muitas vezes a gente percebe, tem alguma coisa diferente, como só sou eu e mais 2 psicólogos na igreja, às vezes o pessoal chama, dá uma observada nessa criança aqui, o que é que a gente pode fazer, como é que a gente pode trabalhar. Então, qualquer dúvida que surgir para vocês, Jéssica, eu lembrei
tal episódio que a gente teve aqui, ou determinada criança que chegou, a gente não sabia o que fazer. Então, eu vou tentar ajudar vocês dentro das minhas possibilidades, tá? Se eu não souber responder, eu vou tirar a dúvida e depois eu respondo a vocês, tá bom? Primeiro, eu queria passar um videozinho para vocês. Eu vou passar 2 vídeos hoje. E antes de começar a falar, eu queria lembrar que quando a gente fala sobre crianças com necessidades educativas especiais, a gente não está falando só de um indivíduo, a gente está falando de uma família, né? Então, quando a gente vai falar de uma criança, a gente também não tem como desligar essa criança da sua família. Então, tem muitas pessoas que não sabem nem o que é o autismo, né? Muitas vezes, olha, é uma criança muito inteligente, né? Uma criança que sabe muita coisa, que tem um QI lá em cima, e nem sempre essa é a realidade, né? Cada criança é uma criança, cada família é uma família. Então, não tem como chegar aqui para vocês e dizer, eu vou dizer como é que vocês têm que fazer, porque não existe um passo a passo para você trabalhar com a criança com autismo, né? Você vai ter que entender aquela criança e ver a melhor forma de trabalhar com aquela criança, tá? Então, eu fico muito feliz, primeiro, pela iniciativa, né? Eu confesso que é a primeira vez que eu venho na igreja para dar uma palestra sobre o autismo, sobre necessidades educativas especiais, e o quanto eu vejo que isso tem sido importante, né? Porque parece que é um assunto que é cotidiano, lá fora, é da porta da igreja para fora, mas dentro da igreja, porque a maioria não é professor no ensino regular, são pessoas que estão ali dispostas a servir ao Senhor, então não tem necessidade de nenhuma preparação para isso. Eu estou ali para fazer o meu papel e só, né? Então, eu fico muito feliz que vocês tiveram, né, dedicaram esse momento para estar aqui aprendendo, para realmente conseguir trabalhar melhor e glorificar a Deus, acima de tudo, com aquilo que vocês estão fazendo. Então, vou passar esse videozinho.
É um videozinho um pouco longo, mas resume bem tudo que eu vou falar aqui. E eu vou usar muito ele para que vocês consigam entender melhor. Eu tenho muito a ideia de que quando a gente visualiza, a gente consegue aprender mais do que só ouvindo, né?
Quando eu vi esse videozinho, eu achei muito interessante, porque a gente consegue ver as duas faces, né? De uma família que não sabe compreender aquela criança e, ao mesmo tempo, a gente que muitas vezes está ali na presença daquela criança e não sabe o que fazer, né? Então, muitas vezes, o desespero não é só da família, é nosso também. Muitas vezes a gente desespera, meu Deus, e agora o que é que eu faço, né? Então, vamos lá, começar. O que é o autismo? Mais conhecido como TEA, transtorno do espectro autista. Vocês vão me ver falando aqui e eu vou sempre me basear nos manuais que a gente tem, tá? O DSM-5 e o CID-10, que é o que hoje a gente mais utiliza, né? Então, vocês vão me ver falando muito sobre eles, tá? Então, o que é o TEA, ou o que é o autismo? É nada mais, nada menos do que um transtorno, ele se enquadra dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento. Jéssica, então, o TEA é o transtorno do neurodesenvolvimento. Não, nós temos vários transtornos que se enquadram aí, tá? Então, quando a gente fala de transtornos do neurodesenvolvimento, a gente não resume só ao TEA, a gente tem vários outros que a gente consegue colocar aí. E por isso que é tão importante a gente saber quais são as diferenças. Por quê? Muitos desses transtornos têm características um dos outros. Então, vamos lá. Jéssica, seu atendimento na clínica. Muitas vezes a criança chega, porque há uma hipótese diagnóstica de autismo. Tá, mas aqui ainda tem também algumas características do TDAH. E aí, o que é que a gente faz? Então, a gente vai precisar avaliar qual a diferença. Porque existem as diferenças, porém, existem também características que um tem no outro e o outro tem no outro, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai observar uma criança, ou a gente observa uma pessoa e diz, ei, aquela pessoa ali tem os traços de autismo. E é muito comum isso acontecer, tá, gente? Quando a gente começa a conhecer sobre o assunto, quando a gente começa a entender, quando a gente começa a perceber algumas coisas, às vezes a gente está ali, sei lá, numa praia, num restaurante, e vê um negócio estranho, uma pessoa fazendo um movimento diferente e tal, e a gente já fica, aquela pessoa ali, eu acho que deve ter o autismo. Então, a gente precisa ter muito cuidado para a gente não estar taxando inúmeras pessoas, ou porque viu isso ou viu aquilo, a gente achar que aquela pessoa tem, tá? Em resumo, pelo autismo, quais são os pontos que a gente chama a atenção maior? Primeiro, é a questão de afetar a interação social. Então, isso é a primeira coisa que a gente percebe, né? A questão da interação social daquela pessoa não é a mesma. Você percebe que é diferente, tá? E a questão da comunicação social. Não só a comunicação de fala, mas a comunicação no tocante ao conjunto ali, o grupo que ele está inserido, tá? E com o autismo a gente percebe, não é uma regra, mas em sua grande maioria apresenta os movimentos repetitivos e interesses restritos, que foi o que vocês viram ali no desenhozinho. No desenho o menininho fazia o quê? Ele enfileirava tudo aquilo que ele pegava e o pai tentava ensinar a função daquela brincadeira e ele pegava o brinquedo e fazia outra completamente diferente, tá? Eu estou passando ou estou voltando? Acho que eu estou voltando. Então, vamos lá. Eu trouxe as características, como eu falei já no início. Não é uma regra para todos, tá? Vão ter algumas crianças, alguns adolescentes que vão apresentar algumas características, mas que não vão apresentar outras, tá? Mas que são algumas características. Jéssica, por que você trouxe? Não é uma receita de bolo, tá? Que, porque tem isso e a criança não. Mas são características que eu achei importante de trazer, porque muitas vezes vocês vão observar e, mediante essas características que vocês verem, vocês vão saber como lidar melhor, tá? Então, eu vou ler, mas eu vou tentar abordar só as que são mais frequentes, tá? Estabelecer uma conversa, isso é muito difícil para uma criança ou para um adolescente que tem o autismo, porque eu vou colocar de uma forma mais simples possível. Quando a gente se relaciona com o outro, a gente fala, a gente conversa, a gente tem empatia. Pelas expressões faciais que aquela pessoa está me demonstrando, eu percebo quando ela está com raiva, eu percebo quando ela está feliz, eu percebo. Já uma criança que tem
o TEA, ele não consegue ter essa visualização. Ele não consegue perceber que a Ana Lívia está com cara feia e tá porque ela está com raiva. A Ana Lívia está com cara feia porque está com cara feia. Então, isso não vai influenciar para ela, tá? Então, estabelecer uma conversa é difícil. Você chegar, quando a gente chega, por mais que seja um lugar desconhecido, a gente chega boa tarde, boa noite. E isso, para uma criança ou um adolescente que tem TEA, é um pouco mais difícil, tá? Iniciar uma interação social, que foi o que eu já comentei aqui. Então, chegar e tomar a iniciativa, né, de conversar e de chamar, muitas vezes, o coleguinha. Por que que quando a gente vai trabalhar a inclusão, a gente fala sobre a importância do todo estar preparado? Uma criança com autismo, na sua grande maioria, ela não vai ter a iniciativa de chegar para brincar com outras crianças, tá? Então, quem é que vai fazer essa mediação? O adulto. Tá? Então, por isso que a gente precisa ter um olhar muito minucioso para tudo aquilo que a criança vem apresentando, ou o adolescente. Eu falo criança e adolescente porque, como Titia falou, hoje a gente tem um número grande de adolescentes e adultos que estão realmente se encaixando aí no TEA. Tá? Prefere estar só. Por quê? E aí eu vou trazer o desenhozinho de novo. Eu estava vendo algumas videoaulas na minha pós, e em uma delas o professor disse assim: imagine você que gosta do seu brinquedinho, o menininho lá, empilhando, e aí chega uma pessoa e não vamos brincar disso não, e tira. Só que você está focado naquilo. Qual seria a sua reação? Você vai ficar com raiva, ou você vai desorganizar, e não era para você ter mexido naquilo, né? Então, muitas vezes... principalmente quando a criança não tem muito contato com outras crianças, isso acontece com mais frequência. Então, ele prefere estar mais sozinho e não tem esse contato com outras crianças, então não existe essa relação, não existe essa interação, tá? Então, é preciso ter esse cuidado. É um filho único, não tem contato com outras crianças, então, provavelmente, a gente vai ter uma dificuldadezinha de compartilhar brinquedo, a gente vai ter uma dificuldade de mudar a brincadeira, então, tudo isso tem que ser levado em consideração, tá? Pouco contato visual. Hoje, isso não é uma grande maioria, tá? Tem muitas crianças que eu recebo, por exemplo, na clínica, que conseguem ter o contato visual tranquilamente, não tem problema em ter o contato visual. Porém, muitas vezes apresenta, sim, essa dificuldade no contato visual. Então, por isso que eu sempre digo, vai falar com uma criança ou com um adolescente que tem o autismo, sempre na altura do olhar. Então, vai falar, baixa. Se é uma criança pequenininha, baixa. Fala olhando no olhinho. Ela vai olhar para você sempre? Não. Mas o que importa é você ter ali métodos, é você ter estratégias para que você chame e volte a atenção, o olhar da criança para você. Tá? Linguagem corporal precária. Pouca expressão facial. Não entende linguagem corporal facial, que é o que eu já falei para vocês, né, de não compreender quando está com raiva, quando está feliz, quando está triste. Às vezes ele bate sem querer, a criança... e para ele, vê mesmo, bateu no menino, não fez nada, não é como se tivesse acontecido nada, porque aquilo para ele não percebe. Ele não consegue ter esse olhar de, eita, eu machuquei o meu colega. Isso a gente precisa muitas vezes ensinar, tá? Dificuldades em entender ironias ou piadas. E aí, com relação à parte de interesses restritos e repetitivos, isso aqui eu vou falar de uma forma bem rapidinha, porque as primeiras são as que são mais frequentes, depois a gente tem aí, não é algo que é geral, tá? Estereotipias motoras. O que é isso, Jéssica, pelo amor de Deus? Pular, balançar a mãozinha, ficar balançando, andando de um lado para o outro, balançando para frente e para trás. Vocês viram ali, o menininho, ele coloca um atrás do outro. E o que é que faz ele sair do momento que ele está de raiva, de desorganização total? É ele lembrar, eu tenho um quadradinho que eu vou andando. Então, muitas vezes a gente pensa que é só uma mania. É só a mania. Não, muitas vezes é ele se autorregulando para que ele não venha, de fato, chegar a uma desorganização total. Tá? Então, isso a gente precisa estar muito atento, certo? Por isso que eu digo, trabalhar com crianças, seja típica ou atípica, é preciso ter atenção. Não é a psicologia que ensina, não é simplesmente o olhar ou não. É, de fato, a gente ver o ser humano que está ali.
né? Então, tenha algum transtorno de desenvolvimento ou não, quando a gente trabalha com crianças, principalmente em departamento infantil, que é, eu vou dizer a você, que é como se fosse uma escola, né? A gente recebe todo tipo de criança, todo tipo de adolescente. E a gente não tem como dizer que ali todo mundo é igual, porque cada um vai ter uma forma diferente de ver e de se posicionar em relação às coisas, tá? Alinhar objetos, que é o que esse menininho também faz, que também não é sua grande maioria, tá? Não é toda criança que enfileira, e não é porque toda criança enfileira que ela vai ser também ter o transtorno do espectro autista, tá? Ecolalias, que a Deise vai falar um pouquinho melhor sobre isso, ela vai explicar um pouquinho melhor o que seriam essas ecolalias, a questão da fala, tá? Sofrimento frente a mudanças, pelo menos comigo, não sei se acontece com Deise, mas na clínica onde eu atendo é muito frequente as crianças que têm uma dificuldade com mudança de rotina. Então, por isso que quando eu estava conversando com a Titi, ela me trouxe algumas questões que vocês tinham um pouco mais de dificuldade e eu falei, é preciso ter rotina. Seja uma criança típica ou atípica, a gente precisa de uma rotina, principalmente para eles que têm essa dificuldade. Ah, mas a gente não tem como manter sempre o mesmo padrão, mas pelo menos o principal a gente precisa e tem que tentar manter, porque eles conseguem se manter organizados dessa forma, tá? Dificuldades com transição, então, por exemplo, na minha igreja acontece, eu acho que aqui não tem, né, Titi, mudança de sala? Sim, de idade e de faixa etária? Pronto, na minha igreja, no caso, a gente começa do berçário até os adolescentes. Então, a gente tem jardim primário, jardim maternal, primário e juniores. Então, a gente tem várias mudanças aí. E em cada mudança dessa que vai acontecer, a gente precisa fazer uma preparação para essas crianças com dificuldades nessa questão de mudança, tá? Então, a gente precisa estar realmente preparado e preparar o ambiente e a criança para aquela mudança, tá? Padrão restrito de pensamentos, interesses externos e restritos em alguns assuntos, rituais de saudação, então, bom dia, boa tarde, boa noite, às vezes não vai acontecer, tá? Necessidades de fazer o mesmo caminho, então, sempre repetir as mesmas coisas. Quando a criança ela já está em tratamento e acompanhamento psicológico, com terapia ocupacional, com fono, claro que a gente vai trabalhar essas questões na criança. Né? Imagine aí uma criança que precisa estar fazendo sempre a mesma coisa o tempo todo, em algum momento aquele padrão vai ser quebrado e aí a gente vai ter a desorganização total. Então, quando a criança já está em acompanhamento, a gente trabalha isso com ela. Mas e quando a criança não está? Aí a gente precisa estar atento para realmente a gente saber lidar com essa criança. Tá? Eu sei que vocês já receberam e algumas vezes vem como visitante, às vezes passa um tempo e não fica, mas de crianças que têm essa dificuldade, então é preciso ter essa preparação para realmente não desorganizar nem a criança e muito menos a sala, porque uma criança desorganizada dentro de uma sala desorganiza todo mundo, inclusive a gente se desorganiza também, né? Hiperreatividade a estímulos sensoriais, gente. Tem muita criança que, por exemplo, não gosta de contato, pegar nela, não ouse pegar, porque ela vai desorganizar. Abraço, beijo, muitas vezes atividade com massinha, atividade com tinta, atividade com superfícies mais ásperas. Algumas crianças têm essa dificuldade em relação a algumas questões sensoriais. Outras, às vezes, é ligada à boca. Então, às vezes, tem a questão da seletividade alimentar também, às vezes, não só pelo gosto, mas pela textura também. Tá? Então, é preciso ficar atento a isso. Eu já tive alguns pacientes, por exemplo, que chegaram bem novinhos para mim e eu, sei lá, fui fazer uma brincadeira com tinta. E aí, quando a criança pegou, começou a... ixi, não vai dar não. Peraí, Titi, deixa eu limpar. Então, a gente consegue perceber, nas atividades que a gente vai vendo ali, vai fazendo com a criança, a gente percebe aquilo que para ela já é mais aversivo, aquilo que ela aceita de boa. É um padrão para todos? Não. Tem criança que é de boa. Mexe em tudo, pega, e não tem problema nenhum, tá? Cheira e toca objetos. Tem algumas crianças que, assim que ela pega, ou ela coloca na boca ou ela vai cheirar. Então,
Aí vai o cuidado e a atenção. Opa, essa criança tem a mania de botar tudo na boca. Então, o que é que eu preciso ficar? Atento para o que eu vou colocar na mão dela e ele não botar na boca e a gente ter um problema grande. Apego incomum a determinado objeto e recusa em determinados alimentos, que foi o que eu falei da seletividade alimentar. Hoje eu confesso que lá na clínica eu não estou recebendo muitas crianças que têm esse apego a algum objeto ou alguma coisa assim, mas se existe ou se chega uma criança que a mãe diz assim, ele não solta esse carrinho, ele não solta esse... Como é o nome daquele paninho que é para bebê? O cheirinho... Como é? A naninha. Não solta essa naninha. Então, não pegue na naninha do nenê, não pegue no carrinho do bebê, já que você não quer que naquele momento a criança se desregule, tá? Jéssica, mas você está falando coisa que provavelmente na clínica você não faria. Realmente. A gente está num ambiente terapêutico? Não. A gente está dentro de uma igreja e a gente quer que essa criança aprenda a palavra, assim como todos os outros, e que esse ambiente esteja preparado para aquela criança aprender, assim como todos os outros. Tá? Então, tudo aquilo que vocês percebem que vai ser aversivo para a criança, vamos tentar trabalhar sem, de fato, a gente mexer com aquilo que é aversivo. Tá? E aí, eu preciso trazer para vocês isso aqui um pouquinho, é o que a gente usa normalmente na clínica, porque tudo que eu vou passar para vocês aqui vai ser baseado na análise do comportamento, tá? A gente trabalha com a ciência ABA, é uma ciência. Muitas pessoas vocês vão ouvir aí, o método ABA, não é, gente. É um campo de estudo e de conhecimento que hoje é o mais utilizado para crianças com TEA, porque hoje é o que tem mais comprovação de que, de fato, tem resultados. Tá? Então, análise do comportamento aplicada no português, em inglês eu não vou arriscar, tá? E qual é o objetivo da análise do comportamento? É ampliar o repertório comportamental da criança e visa também diminuir esses comportamentos que a gente chama de comportamentos disruptivos, que é exatamente a birra, o estresse, a desorganização, tá? Então, tá, Jéssica, então você quer dizer o quê? Vamos lá, chegou uma criança lá na minha igreja, por exemplo. Eita, Jéssica, ele não para um minuto, tá? Então, vamos ver uma forma aqui que ele consiga, pelo menos, atentar para a história. Vamos ver aqui o que a gente consegue fazer. O que é que ele brincou mais na sala? Aí ele estava brincando muito com o carrinho. Vamos tentar introduzir o carrinho na história? Vamos ver como é que a gente consegue fazer aqui. É o carro da carruagem de Faraó, os cavalos da carruagem. Então, é de fato a gente conseguir perceber ali quais são as habilidades que aquela criança tem e o que é que eu posso usar para fazer com que ele participe também. Tá? E a questão de diminuir os comportamentos, que é exatamente o que vocês vão tentar fazer na sala. É tornar um ambiente agradável para que aquela criança ela consiga ter a atenção na história, faça parte de tudo que vocês vão fazer, sem que venha trazer uma desorganização para ela, tá? E aí, o que é importante de vocês sempre fazerem quando chega uma criança que vocês percebem? Primeiro, o que é que essa criança já sabe? Então, por exemplo, a gente hoje tem crianças com TEA verbal e não verbal, ou seja, crianças que já têm a desenvoltura da fala, já conseguem falar, comunicar, expressar, e aquelas que não têm, tá? Então, a fala, quando se trata do acompanhamento terapêutico, a gente fala sobre pré-requisitos que tem que vir antes para a gente conseguir chegar nisso. Tá? Então, muitas vezes a criança pode ser até grandinha, mas nem fala ainda, porque provavelmente ela não tem os pré-requisitos para chegar nesse momento da fala. Tá? Então, o que é que essa criança já sabe fazer? Ela atenta para a história? Atenta. Mas como? Tem que ter um visual para ela poder atentar. Tudo bem. O que é que essa criança gosta muito? Vou dar um exemplo de Rubinho, por exemplo. Gosta de 3 palavrinhas. Então vamos pegar os personagens de 3 palavrinhas para contar aqui a história. E aí a gente inclui os bichinhos da história mesmo, os personagens da história. Tudo que vocês conseguirem analisar, quando a gente vai trabalhar com as crianças, a gente precisa compreender e entender aquela criança que está chegando. A gente não vai conseguir, ali cego, no escuro, trabalhar com a criança. A gente precisa entender e compreender aquela criança. Tá?
Então, a gente sempre tenta ver o que é que a criança já sabe, o que é que ela já consegue, se ela já consegue fazer aquilo sozinho, as atividades, se já consegue ficar sentadinho, sozinho, ou precisa de ajuda, precisa de um estímulo para estar ali sentado, tá? O que é que ela precisa saber? Então, o que é que eu quero passar para aquela criança? Onde é que eu quero que ela chegue? Eu quero ensinar uma história, tá? Então, como é que eu vou ensinar essa história? Qual é a melhor forma que, por exemplo, o Rubinho vai entender? É com visual. O Rubinho presta muita atenção com visual. Não, é com música. Então vamos lá. No meio da história tem uma música, estou contando a história da Arca de Noé. Então lembrei de uma música. Ou então vou fazer uma música na hora. E inventa na hora, faz a história cantada. Tudo aquilo que vocês perceberem que a criança ela se atenta, usem. Não tenham medo de usar isso, até porque isso não vai influenciar no restante da turma. Porque, querendo ou não, vocês precisam trazer aulas mais dinâmicas, vocês precisam preparar e trazer material diferente para chamar a atenção das outras crianças. Claro que a criança que tem alguma dificuldade maior vai ser aí privilegiada e os outros com certeza também vão gostar, tá? E como é que essa criança aprende? Então, eu tenho alguns pacientes, por exemplo, que eles só aprendem por repetição. Então, se eu fizer uma coisa nessa sessão e na próxima sessão eu fizer outra totalmente diferente, ele não aprendeu nada. Agora, se eu fizer a mesma coisa que eu fiz nessa sessão, na outra, com provavelmente um mês, ele já vai ter aprendido aquela habilidade que eu queria que ele aprendesse. Já tinha um paciente meu que, por exemplo, eu dava o comando a ele, fulaninho, vamos jogar bola. E desorganizava, porque ele não aguentava nem ouvir a voz. Mas se eu fosse lá no papel e escrevesse, vamos jogar bola, ele lia, vamos jogar bola, tia, vou jogar bola, vamos jogar bola. Então, não é todo mundo que aprende da mesma forma. Por exemplo, eu. Por que eu trago os slides com escrito? Às vezes eu trago um vídeo, que provavelmente vocês vão lembrar mais do vídeo do que eu estou falando aqui. Porque eu aprendo assim. Se vocês pararem e botarem aqui uma pessoa falando, não vou aprender, não. Agora, se você botar alguma coisa que minha mente fixe naquilo, pronto. Eu posso não lembrar de nada do que você falou. Mas quando eu lembrar do vídeo, eu vou lembrar, eita, relacionado a essa parte do vídeo, aquela pessoa falou tal coisa. Então, cada um tem uma forma de aprender e com as crianças que têm alguma dificuldade ou algum transtorno não é diferente, tá? E aí eu vou passar esse outro videozinho. Esse é bem curtinho. E eu vou usar ele a favor e também vou trazer alguns pontozinhos que eu acho importante de trazer, tá? Olá! Quero que você conheça o André, meu novo amiguinho. Ele é autista. Muitos autistas não olham nos olhos das pessoas. Toma! Deixa eu ver. Alguns não mostram brinquedos e nem sempre ligam para coisas interessantes. Podem não evitar, mas também não procuram outras crianças. Os autistas são crianças especiais. Às vezes têm interesses específicos. E podem até fazer certas coisas melhor do que crianças da mesma idade. Por meio de terapia adequada, eles podem chegar a levar uma vida quase normal. O André é uma criança diferente. Oi, Mônica. Oi. Oi, Galoto. Oi, e aí, tudo bem? Oi, Galoto. Eu disse oi. Calma, ele é autista. E algumas crianças assim não falam oi nem acenam. Tchau, André. Tchau, André. Também nem todas dão tchau. Entuça, Golducha. Cebolinha, repete. Não fui eu, Mônica. Foi o André. Ele é autista. E crianças assim quase não falam. E nem têm interesse em falar. Falam o essencial e às vezes repetem. Dentuça, Golducha. Eu disse isso ontem. Eu te pego. Cebolinha! Devolve já o meu coelhinho! Eu não sei de nada, não. Pergunta pro André. Ele é autista. E algumas crianças assim não apontam para coisas interessantes. Deixa que eu pego.
O quê? Oh, Cebolinha, você não serve! Cocô! Ei, querem brincar de siga o mestre? Não, obrigada. E você, André? Um autista nem sempre imita outras crianças. Vamos brincar de outra coisa! Serei uma princesa. E um dragão! Muitos deles também não brincam de faz de conta. Então não dá pra brincar todos juntos? Claro que dá. E aí eu trouxe esse vídeo tanto para a gente entender que sim, as crianças com autismo elas conseguem fazer muitas coisas, como a gente também não pode usar o autismo como desculpa para coisas que ela não pode fazer, tá? Então a criança com autismo, você entendendo as capacidades que aquela criança tem, o que ela já consegue fazer, você vai conseguir trazer muitas coisas para fazer com ela. Agora, existem muitas situações que a gente fala assim, ele não olha não porque ele é autista. Ele não faz isso não porque ele é autista. Gente, a criança, ela não é uma autista. Ela tem o autismo. Antes de ter o autismo e antes de ser uma criança autista, ela é uma criança como outra qualquer. Então, a gente não pode, claro, vamos ter um olhar diferenciado para aquela criança, mas a gente não pode tratar aquela criança diferente dos outros, só porque ela tem uma condição diferente, tá? Então, Rubinho consegue fazer determinadas atividades? Consegue, ele faz. Então, Rubinho vai seguir a rotina da sala. Fulaninho consegue fazer tal coisa. Mas ele já, por exemplo, faz muito rápido, termina, e os outros coleguinhas ainda não terminaram. E ele não tem paciência de esperar. Então, a gente vai encontrar uma forma que nem ele quebre a rotina da sala, como ele também consiga ali esperar a rotina que vai ser continuada ali depois, tá? Então, não dá para a gente usar também transtornos ou algo desse tipo como desculpa para a criança fazer ou deixar de fazer aquilo. Tá? Então, tem que ter muito cuidado com isso. E aí vamos ao que interessa de fato para vocês, né? O que é que eu posso fazer? Quando a gente fala sobre crianças com autismo, a gente precisa ter algumas atividades diferentes em manga. Eu sei que aqui vocês têm o momento da brinquedoteca, né? Que é o momento que eles ficam mais livres, ou é direcionado também? É mais livre? Tá. Já na minha igreja não tem, por exemplo, a gente tem a acolhida, depois a gente vai para o lanche, para os menorzinhos, história, louvor, história, e aí a gente finaliza com a tarefinha, tá? Então, qual é a rotina que vocês vão seguir nesse domingo? A gente vai seguir isso, 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 isso. Rubinho consegue seguir todos esses passos aqui? Não, nesse aqui eu acho que ele vai ter dificuldade. Então, o que é que eu consigo fazer com ele aqui? Ele gosta de livro. Tá, tudo bem. Então, enquanto os meninos estão terminando a atividade, vamos dar um livro para ele. Ou então, vamos tentar fazer alguma outra atividade com ele, que depois as crianças venham e possam ser introduzidas nessa atividade também. Tá? Então, isso eu coloquei em termos mais clínicos, mas de forma muito prática, é você conhecer a criança que está chegando ali. Tá? Aquilo que eu já falei. Então, o que é que essa criança gosta? Música, livro, história, gosta de desenhar, gosta de pintar, gosta de massinha. O que eu posso usar como reforçador, seja primário ou seja secundário? Que é isso, Jéssica? Não faço a menor ideia. A análise do comportamento ela vai trabalhar também com reforçamento, ou seja, é aquilo que eu vou trazer para trazer uma motivação para a criança fazer aquela determinada atividade. Então, o que é que motiva, por exemplo, determinada criança? Sei lá. Por exemplo, a minha criancinha lá que só entendia escrevendo, ele gostava muito de Lego. Então, vamos tentar aqui, o que é que o Lego está fazendo? Está fazendo tal coisa. E contava a historinha lá, montando no Lego. Muitas vezes ele não deixava eu montar, mas eu dizia, monta tal coisa no Lego, ele ia lá, montava, o cavalinho está aqui, o cavalinho da história. Fulaninho gosta de desenhar. Tá bom, então vamos usar aí o que é que ele gosta de fazer, para realmente conseguir tanto manter a criança organizada, quanto fazer ela participar também das atividades que vocês estão propondo, tá? E esse reforçador primário ou secundário, às vezes tem algumas crianças que o reforço é comida. É igual a Magali. Às vezes está lá, sentiu um pouquinho de fome, pronto, acabou. Eu sou assim, se eu tiver com fome,
Não me venha com abraço, não me venha com boa tarde, boa noite. De manhã, logo cedo, com fome, não adianta. Aí você imagina uma criança que já muitas vezes não consegue lidar com a frustração, está com uma fome, uma gota de fome, mas para ela é um monstro de 7 cabeças. Né? Então, muitas vezes, até a hora do lanchinho, não sei se aqui tem, mas na minha igreja tem a hora do lanche, por exemplo. E tem criança que só basta ver o menino chegando com a lancheira. Tia, tô com fome, tô com fome, tô com fome. Calma, vamos devagar. Mas tem uma criança que não consegue esperar. O que é que a gente faz? Conversa com a turma. Todo mundo sabe que com fulaninho a gente trabalha diferente e ele está com fome, a gente vai dar o lanche dele agora. Ah, tia, mas eu quero lanchar. Isso precisa ser trabalhado com todo mundo, tá? Quando a gente fala sobre inclusão, muitas vezes a gente diz assim, porque a gente recebe, muitas vezes na escola, né? A gente recebe crianças com autismo, criança com síndrome de Down, crianças deficientes. Ok, tudo bem. Mas vamos dar um exemplo aqui. Se chegasse um cadeirante, tem a rampa de acessibilidade para aquele cadeirante? Não tem. Então, não é uma escola inclusiva. Então, quando a gente fala sobre inclusão, e principalmente de crianças com autismo, a gente está falando sobre família e aquele grupo que rodeia aquela criança. Então, a turminha está preparada para receber uma criança com autismo? Não. Por quê? Porque eles não sabem que, por exemplo, está correndo daqui para ali, e a criança que tem autismo fica lá, voando na maionese, está lá, e ninguém chega para fazer nada. Então, quando a turma já está preparada, eita, correu, eita, faltou fulaninho, corre, volta, pega fulaninho, vamos fulaninho, vamos. Então, de fato, todo mundo está preparado para receber aquela criança e aquela criança se sentir bem. A gente vai conseguir fazer isso o tempo todo? Não. Até porque isso também diz respeito muito à educação que aquelas crianças estão recebendo. E isso a gente não tem controle. Mas a gente tem que fazer a nossa parte de ensinar aquelas crianças. Muitas vezes a criança não tem esse comportamento em casa, de incluir, de ajudar o coleguinha, mas às vezes na igreja, na escola, quando é ensinado, eles conseguem fazer. Então, vamos tentar fazer com que todo mundo entenda e compreenda a limitação que aquela pessoa tem, tá? E, principalmente, o que é aversivo para ela, que é exatamente a questão lá do menininho. O que foi que deixou ele muito nervoso? Vocês conseguem lembrar? O barulho. É toda criança que tem aversão a barulho? Não. Eu tenho uma paciente mesmo que você pode derrubar um mundo, cair na cabeça dela que ela não está nem aí. Já tem outra criança que se eu derrubar um garfo no chão, ele desorganiza totalmente. Então, o que é aversivo para aquela criança? É o toque, é pegar num lápis que é um pouco mais áspero, é pegar no giz de cera e sujar a mão. Tem muita criança que tem essa dificuldade, sujou a mão, agonia, limpa. Então, o que é que essa criança tem aversão? O que é aversivo para ela? É a mudança de rotina? Então, vamos tentar fazer isso de uma forma mais leve, tá? Vocês precisam compreender aquela criança que está chegando. Como é que eu faço para reduzir essa desorganização? É exatamente o que eu já falei, antecipação da resposta. Então, vou planejar a aula, vocês têm turmas menores. Na minha igreja, a gente já tem uma turma muito grande e turmas que, às vezes, se revezam muito. Às vezes, tem criança que está, tem criança que não está. Aqui, eu acho que é mais frequente, as crianças normalmente são mais a mesma. Na minha igreja, já não acontece assim, o que dificulta um pouco mais a preparação da aula. A gente precisa ser mais geral, tá? Então, quando eu vou preparar a aula, eu preciso pensar nas possíveis crianças que vão estar ali e que possivelmente eu preciso trabalhar de forma diferente. Então, a antecipação de resposta é isso. É a gente tentar ver questões que seriam aversivas para aquela criança e que se eu botar na aula não vai dar certo. Uma criança que, por exemplo, tem dificuldade com barulho, eu levo um pandeiro para contar a história de Miriam ou alguma coisa desse tipo. De dança, de música, alguma coisa desse tipo, a criança vai acontecer o quê? Os meninos vão estar tudo lá, tia, é isso mesmo, e o menino, dentro da sala. Aí acabou a história, acabou a organização, ninguém consegue fazer mais nada, é uma loucura geral, não dá, tá? A preparação e a adaptação do ambiente, que é exatamente isso, os professores, família e as próprias crianças estarem preparadas. O acolhimento e percepção da criança, que é o que eu já venho falando. É necessário entender o que aquela criança gosta ou não gosta, tá? E prezar pela integridade da criança. Isso aqui é muito importante para pessoas que vocês receberem que tem questão de agressividade. Tanto a gente precisa prezar pela integridade daquela criança que está desorganizada,
quanto pelas outras crianças. Então, eu recebo uma criança que é super agressiva, provavelmente vai ter que ficar uma única pessoa com aquela criança, porque aquela pessoa vai precisar estar atenta a tudo, nem para ela machucar os outros, nem para ela se machucar. Tem uma coisa que a gente chama de heterolesivo e autolesivo. O que é autolesivo? Crianças que se machucam, que só se machucam. Então, se morde, se bate, puxa cabelo. E tem o heterolesivo, que é aquilo que ela faz com o outro. Então, às vezes, ela não se bate, mas ela vê um colega, ela puxa o cabelo, puxa o óculos, belisca, morde. Então, é necessário ter atenção se vai ter uma criança desse tipo. E se tiver uma desorganização, o que é que eu faço? A gente precisa pensar qual é a forma, vamos dizer aí, um plano B. É o quê? Consegue fazer a retirada dessa criança na sala, porque às vezes a sala está muito agitada, está muito barulho, ele está ficando agoniado. Então, vamos dar uma voltinha para ver se essa criança se acalma e depois retorna para a sala. O que é que, de fato, eu posso fazer para reduzir aquele comportamento daquela criança, né? Então, tem um menininho lá que não gosta que ninguém pegue nos brinquedos dele. A gente, aos poucos, pode ensinar ele a dividir, mas se aquilo for muito aversivo para ele e você não se sentir preparado, não faça. O que é que você vai fazer? Vamos ensinar os outros coleguinhas que se pegar ele vai ficar nervoso, a gente não tem preparação suficiente para isso, então vamos deixar ele com o brinquedinho dele e vamos puxar os outros para estar ali junto com ele brincando também, tá? Não tem como a gente tentar trazer a sala de aula como um meio terapêutico, porque não tem, tá? A gente precisa trabalhar dentro das nossas possibilidades. Claro que as famílias trazem, esperando que a criança seja acolhida como as outras. Mas as famílias também precisam entender que aqui não é um campo terapêutico. E vocês não estão aqui para fazer terapia com crianças. Vocês estão aqui para ajudar e somar, tá? E aí eu trouxe algumas brincadeiras que vocês podem usar, principalmente com crianças com TEA, tá? Minha gente, bolinha de sabão, na grande maioria é um sucesso. Não tem para onde correr. A grande maioria gosta de bolinha de sabão. Então, momento de brinquedoteca, se conseguirem aí providenciar um monte de bolinha de sabão, tanto para as próprias crianças fazerem a bolinha de sabão, quanto ensinar uma criança a usar a bolinha de sabão, é sucesso, viu? Cócegas, se for uma criança que não tem problema com contato, isso vai ajudar. Por quê? Quando a gente brinca de cócegas com a criança, normalmente a gente faz a cosquinha e a gente para. O que é que essa criança vai pedir? A cosquinha de novo. Então, isso a gente consegue estimular o contato visual da criança. Estou ali fazendo cosquinha, 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 cosquinha. Parei. Ele precisa vir até mim para me pedir de novo a cosquinha. Então, eu já estou trabalhando duas coisas. A minha relação com aquela criança, ou seja, se aquela criança se sente à vontade para me permitir fazer cosquinha nela, provavelmente em outros momentos da aula, aquela criança vai me procurar para pedir alguma coisa, para pedir ajuda numa atividade, para fazer alguma outra brincadeira, tá? Então, são brincadeiras que a gente consegue, que algumas crianças com autismo têm uma dificuldade, mas que a gente consegue usar a nosso favor, tá? Pular. Tem muita criança com autismo que gosta de pular. Pula muito, pula, pula, pula. E isso, para muitas pessoas que não têm muito conhecimento, é um problema. Vixe, esse menino está pulando demais. Olha como ele pula. Vê mesmo quanto que ele está pulando. Então, por que a gente não pega as crianças, faz uma roda e vamos brincar de pula-pula, cantando a música lá do pula-pula? Por que não? Por que a gente não pode usar questões que uma criança com autismo tem para a gente fazer com que ela se sinta incluída naquele ambiente? Por que não? Ah, mas ele não gosta de pegar na mão. Tudo bem, então vamos lá, a tia pulando e as crianças pulando ao redor. Vamos cantar uma música aqui que a gente consiga fazer com que ele dê uma desacelerada também. Porque às vezes acontece, da criança ficar pulando, 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 porque ela está acelerando, tá? Nem sempre o pular é uma regulação. Às vezes acontece dela estar pulando porque ela está desorganizando, tá? Mas isso é mais fácil da gente perceber, porque à medida que vocês têm muito contato com as crianças, vocês conseguem ver aquilo que deixa ela mais nervosa e aquilo que deixa ela mais tranquila, tá bom? Músicas, para quem não tem a sensibilidade auditiva, é muito bom também. Pega-pega, são brincadeiras que vocês conseguem fazer em grupo, que às vezes as crianças com autismo também conseguem fazer essa troca de olhar, tá? E eu puxo para o vídeo que a gente viu. O menininho estava lá com os bloquinhos, ele desregula totalmente até o momento que
ele começa a se organizar de novo e no final do vídeo ele pega o quê? Aquele triângulozinho e ele coloca na cabecinha lá do bonequinho que foi o pai que fez. E no final das contas, quem era a pessoa que estava regulando ele? O pai. Então, assim, por que não aproveitar a brincadeira que a criança já está brincando para se incluir na brincadeira dela? Porque muitas vezes, foi o que eu falei no começo, a gente quer trocar aquilo que a criança está fazendo para ela seguir à risca aquilo que a gente está fazendo. E muitas vezes não há necessidade. Às vezes a gente pode usar aquilo que a criança está naquele momento para fazer com que ela se sinta participativa ali também, tá? Para que ela faça parte da história ou do momento de música, alguma coisa desse tipo, tá? Coreografias é bom para imitação. Então, eu estou tentando lembrar aqui tem umas musiquinhas, por exemplo, que Rubinho gosta, e eu lembro quando ele era bem pequenininho, a gente nem imaginava ainda, que era aquela musiquinha do pare, eu vou contar-lhe. E toda vez que a gente dizia o pare, ele fazia o quê? Porque a gente fazia. Então, quando a gente fazia, ele fazia também. Ou então, se você está contente, bata palma, ele bate palma. Por quê? Porque são músicas tranquilas que a gente consegue fazer um gestozinho e ele consegue. Isso é bom para quê? Atenção. Ele está atento ao que você está fazendo. Ele pode aprender por imitação. É toda criança que aprende por imitação? Não. O menininho lá, ele estava empilhando. O pai foi puxando o quê? Foi puxando o negócio e fez exatamente o que ele já estava fazendo. Então, ele foi seguindo o pai e fez a mesma coisa. Para ele chegar lá na árvore grandona, que era o perigo, ele fez o quê? A mesma coisa do pai. Pegou o gravetinho e fez um tracinho até a árvore, que era onde ele ia subir. Então, assim, muitas vezes as crianças com autismo, elas conseguem aprender por imitação. Então, o que é que eu consigo fazer para ensinar aquela criança? Seja no momento da música, seja no momento da história, a gente fazer um gesto que aquela criança consiga fazer e que faça parte da história também, o rei, o cavalinho, a carruagem, alguma coisa desse tipo. Então, a imitação é muito bom também para você trazer e ensinar a criança principalmente, tá? E são coisas que com as outras crianças a gente também consegue trabalhar, tá? E brincadeiras de roda, que aí é bem mais fácil também, tá? Na rodinha, tanto com música, e aí resume tudo isso aqui, tá? Brincadeiras com roda são maravilhosas para fazer a inclusão dessas crianças, porque todo mundo precisa participar, e todo mundo precisa estar atento àquilo que o mediador está fazendo, tá? Como eu falei para vocês, não é um passo a passo. Eu resumi, muito resumido aqui, o que eu consigo ajudar vocês em relação a atividades. Se quiserem, depois a gente pode fazer um treinamento para atividades específicas, até para o próprio departamento infantil, que a gente consiga trabalhar. Mas, em resumo, era isso que eu queria trazer para vocês. E tem um texto bíblico que eu gosto muito, que é esse de Romanos, e que, quando o Titia me chamou para ter esse momento com vocês, foi a primeira palavra que veio no meu coração. Da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros, e cada membro tem a sua função específica, assim também é com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção da fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se o seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Vocês são professores e Deus chamou vocês para ensinar a palavra. Então, façam isso com zelo e com temor no coração, independente da criança ou da pessoa que vai entrar aqui. Dê o seu melhor, porque tudo que a gente vai fazer deve ser para glorificar a Deus. E aí, eu lembrei de uma pergunta que Titia me fez uma vez. Tu é psicólogo e não pode falar da Bíblia lá dentro do consultório. Como é que tu pode glorificar a Deus desse jeito? E aí, é aí que eu lembro. Quando a gente dá o nosso melhor, a gente glorifica a Deus. Muitas vezes eu estou lá dentro da clínica. Realmente eu não posso falar nem o nome de Deus dentro da sala.
mas todos os funcionários daquela clínica já ouviram de Deus em algum momento. Seja num bom dia, seja num boa noite, seja num, eita, hoje eu estou cansado, ó doutora, mas Deus está aqui. Ele vai renovar suas forças, isso eu tenho certeza. Então, muitas vezes, a gente está ali, trabalhando com aquelas crianças, de uma forma que a semana foi terrível. A gente não conseguiu fazer nada. A gente não conseguiu se preparar direito. Quando chega é uma loucura, é um caos. Mas tudo que você tem que fazer deve ser para glorificar a Deus. Então, guarde o seu coração e coloque diante de Deus todas as vezes que você for preparar qualquer aula. Porque nós somos parte do corpo de Cristo e fomos chamados para fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração. Então, se Deus colocou o dom de ensinar, faça isso com excelência. Independente da criança que entrar aqui, veja todo mundo, assim como Titia falou ali, como uma pessoa que foi feita à imagem e semelhança de Deus. Que Deus abençoe vocês e o que vocês precisarem, eu estou à disposição. Gente, eu tinha pensado a gente fazer um momento de perguntas, porque no grupo eu pedi para vocês fazerem, né? Mas, de repente, alguma dúvida que vocês tenham, porque, assim, a gente tem, por exemplo, pastor Waldson, que é pastor de adulto, a gente tem Lucas e Alisson, que é professor já puxando para pré-adolescente, junior pré-adolescente. Então, alguma coisa que vocês queiram perguntar, né, que não estava dentro do que foi explanado aqui, como eu disse no início, é um assunto muito vasto. Né? Cada dia que a gente vai estudando, a gente vai aprendendo um pouquinho. Então, é só para a gente vislumbrar um pouquinho, a gente não ser tão ignorante no assunto. Né? Então, mas caso vocês queiram fazer alguma pergunta agora, né, alguma dúvida que possa ser tirada, aí a gente faz esse momento para tirar alguma dúvida, alguma observação, algum caso que aconteceu, e vocês queiram perguntar a Jéssica, para que assim, posteriormente, a gente possa ter o nosso momento ali de confraternização, e depois a gente volta com Deise, né, para a gente dar uma aliviada, uma descansada, e depois a gente voltar com Deise. Professora, a minha maior dificuldade é fazer as outras crianças entenderem a dificuldade daquela criança. Então, eu não sei como comunicar para elas, porque eu nem quero que elas tratem ele de maneira diferente, porque a gente sabe que precisa tratar como uma criança como as outras, mas eu também não quero que elas fiquem, porque a outra criança é muito mais difícil de entender, né? Porque às vezes ela, por que ele pode e eu não? E aí eu tenho muita dificuldade mesmo de explicar. A gente já teve um caso aqui de uma criança, ele já era mais velho, ele tinha autismo, e ele já estava passando pela fase da adolescência. E aí ele ficava pegando nas partes íntimas, por exemplo. E aí a gente tinha as meninas, que eram da mesma idade, e elas não conseguiam entender, e eu não sabia como explicar isso para elas. Principalmente pelo conteúdo da conversa, entendeu? Porque pela idade dele, pela questão do autismo, ele não iria acompanhar a turma mais velha, mas ele também, por estar na adolescência, ele também estava passando por essa dificuldade. Então, eu não sabia como comunicar, eu ficava perdida. Sim. Olha, Debinha, uma coisa que eu sempre converso muito com as famílias é que, por mais difícil que isso seja, nem a gente vai diminuir a criança aquilo que ela tem, como a gente também não pode esconder aquilo que ela tem. A gente não vai conseguir trabalhar da melhor forma se a gente não é sincero sobre aquilo. Então, como que eu vou dizer que uma criança ela tem autismo? É um passinho de formiguinha. A cada oportunidade que você tiver, você vai conversando. Seja numa brincadeira, vamos puxar ele para cá, ele tem dificuldade de interagir com as outras crianças. Então, o que é que a gente precisa fazer? Você não precisa dizer o que aquela criança tem. Você só precisa expor as limitações dele naquele momento. Então, vamos lá. Esse adolescente, por exemplo, entra naquilo que eu falei. Vamos prezar pela integridade dele e das outras pessoas. Então, o que é que eu consigo fazer? Tem uma coisa que a gente chama de redirecionar. Estava botando a mão lá nas partes íntimas. Então, o que é que eu posso fazer para tirar a atenção dele daquilo que ele está fazendo para uma outra coisa? Tá? E, claro, isso ser conversado nesse caso aí, realmente é mais complicado pela idade e pela forma com a qual ele estava se apresentando, mas no tocante a demandas menores, vocês têm que fazer esse trabalho de formiguinha mesmo. Então, por que fulaninho pode
sair da atividade agora e eu não posso? Porque ele não consegue esperar. Então, a gente precisa compreender que o coleguinha não consegue esperar e por isso que ele está brincando com aquilo naquele momento. Mas daqui a pouco você vai brincar que nem ele, mas a gente precisa terminar, tá? Então, são coisas que vocês não vão chegar, juntar todo mundo e dizer, fulaninho tem autismo, a gente vai fazer isso, isso e isso. Não. Vocês conseguem ensinando isso com o tempo, tá? E realmente vai ser um passinho de formiguinha. Então, hoje vocês conseguem trabalhar melhor porque vocês têm uma criança que não é severo, né? São coisas ali pontuais que vocês vão conseguir trabalhar. Então, nesses momentos que aquela criança já apresentar aquilo, já vai chamar a atenção de alguma criança. E a gente vai dizer, por exemplo, lá na igreja, a gente tinha uma criança que ele não suportava barulho. Só que a gente tem salas muito grandes, então eram salas barulhentas. Então, a gente precisou trabalhar com eles. Tá gritando muito, ele está se estressando, ele não gosta de barulho. Em alguns momentos a gente precisou conversar com a mãe, bota um fonezinho, ele aceita colocar o fonezinho, tem uns abafadores que às vezes a gente usa na criança que tem um pouco mais de dificuldade com relação a barulho, aceita. Então traz ele com abafador, tá? Então, tia, por que ele está usando fone de ouvido dentro da sala? Não é um fone de ouvido. Lembra que a sala é muito barulhenta? Lembro. Então, para a gente não precisar estar pedindo silêncio o tempo todo, ele fica com esse fonezinho porque ele não escuta tanto barulho. Tá? Então, são coisas que vocês podem trabalhar à medida que vocês forem vendo as situações acontecerem. Tá? Então, vocês são professores dentro da sala de aula e fora também. As situações normalmente vão acontecer fora. Seja num ambiente natural, que a gente chama, da criança estar brincando, por exemplo, e ser deixado sozinha, ou estar brincando sozinho. Não é problema, às vezes, a criança brincar sozinha. Até porque a criança com autismo, ela precisa do espaço dela em alguns momentos. Tá? Então, nem sempre a gente vai estar, vamos brincar com fulaninho, não sei o que às vezes a criança nem quer, naquele momento, só quer ficar no cantinho dela. Então, é respeitar isso também. Tá? Então, é um passinho de formiguinha que vocês vão fazer, não é algo que vocês vão fazer uma mudança da hora para outra, não. Tá? O meu conselho para você é esse, que foi o trabalho que eu fiz lá na igreja e deu super certo. Tá? Tanto a partir do berçário, a gente tem uma criança, inclusive, no berçário de 1 ano e 3 meses, que a gente começou a ver algumas características e que outros maiorzinhos, que lá o berçário vai até 2 anos e 8 meses, se eu não me engano. Então, a gente precisava trabalhar com esses maiorzinhos que, por exemplo, eles não podiam pegar o brinquedo, que é a fase que tem mais, né? Puxar brinquedo, morder. Então, isso a gente ia trabalhando de pouquinho em pouquinho, foram para a turma seguinte e hoje é super de boa, não tem problema com isso. Tá? E neurocomportamental, né? Neurodesenvolvimento, certo. Maria, que é professora, às vezes a gente está tratando do autismo, né, que o índice está grande, mas o TDA e o TDAH também bagunça também um pouco. Sim. Principalmente quando a criança tem imperativa. A hiperatividade, sim. Né? Então, isso aí também vem ao caso de ser tratado também em sala de aula. Né? A criança com déficit de atenção, a gente tem que ter muito cuidado. Né? Porque em sala de aula influencia muito o comportamento do TDAH e o TDA, que é o transtorno de déficit de atenção, e o TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E a gente vê muito em sala de aula também. Sim. Né? Então, que a gente também possa estar introduzindo essa criançada com isso aí. Né? Isso. Além do autismo, está tendo muito esses comportamentos. E foi até o que eu falei no início, de que a gente está tratando de autismo, mas tudo isso que eu passei para vocês são coisas ou dicas que vocês conseguem, por exemplo, com a criança com déficit de atenção e com a criança com a hiperatividade também. Tá? A criança com hiperatividade, ela é difícil realmente, assim, no sentido de atenção e concentração, até porque ela tem a questão de fato, às vezes ela não conseguir parar, né? Então, ela sempre fica muito agitada, não consegue atentar muito. Mas essas dicas que eu dei aqui para vocês também são dicas que a gente consegue trabalhar com o TDA e o TDAH, tá? Não é algo voltado para o autismo mesmo, não. E o TDA, geralmente, as pessoas acham que a criança, ela não está participando, ela não está, digamos assim,
acha que ela subestima, né? Digamos assim, a inteligência, porque é preguiça, mas muitas das vezes é porque não se liga mesmo. Isso. Né? A própria já está dizendo, TDA. Né? Tudo está distraindo ela, tudo está. Então, que os professores também se voltem para isso. Sim. Porque é de suma importância também. Porque não só crianças, como jovens e adultos, hoje o índice está muitíssimo grande. Né? Às vezes a gente pensa que é preguiça, que mas não é. É o probleminha que está lá e que tem que ser tratado e que tem que ter paciência também com essas pessoas. Sim. E é até engraçado, eu estava essa semana na clínica e eu tenho uma criança que ela tem o autismo e ela também tem o TDA. E aí, eu estou tranquila aqui, minha gente, mas eu sou uma pessoa extremamente agitada, tá? Dentro da clínica, bora tia, não sei o quê. E aí eu tenho muita brincadeira que é assim, ela gosta muito de cores, né? Aí eu faço, esse aqui é o azul, né? Só que eu tô com vermelho. Ela, não, esse não é o azul, não, esse é o vermelho. Ai, mulher, esqueci que é o vermelho. E aí essa semana ela brincando lá, disse, tia, vem brincar comigo. Aí eu fui. Já tinha feito essa brincadeira, e algumas vezes ela não deu nem moral pra mim, deixou pra lá, e a semana ela, que cor é essa? Aí eu, oi? Aí ela, que cor é essa? Eu fiz, é o azul. Ela, não, é o vermelho, só que ela tava segurando o azul. Não, é o vermelho. Você é muito espertinha, tá me imitando, né? Ela, eu aprendi, viu, tia? Tô vendo que você aprendeu. Então, realmente, assim, é exatamente essa questão aí. A gente observar e ver quais são as dificuldades que o nosso aluno tem e realmente trabalhar em cima daquelas dificuldades. De fato, existem, inclusive, crianças que têm o TDA, têm o TDAH, não têm diagnóstico, e muitas vezes os pais têm esse mesmo pensamento, porque ele é preguiçoso ou porque ele não quer aprender, não quer estudar, tem preguiça de estudar, tá? E muitas vezes, como já aconteceu lá na igreja, a gente aqui consegue chamar os pais e conversar e mostrar, pai, essa dificuldade está muito grande, eu acho que seria interessante a gente dar uma avaliada para ver se realmente é dificuldade, é preguiça, ou se é alguma coisa a mais, tá? Os pais, quando receberem um diagnóstico, seja de autismo, né, ou seja de déficit de atenção e hiperatividade, eles acreditarem na capacidade como pais e nos filhos, né? Porque, por exemplo, eu lembro que alguns anos atrás eu tenho um sobrinho hoje que, graças a Deus, está fazendo o IFPB, e eu observava que ele tinha o déficit de atenção e hiperatividade. Mas não tem aquele ditado que diz que santo de casa não obra milagre? Então, assim, eu ficava sem jeito de chegar e dizer para minha irmã, mas eu observava. Aí ele sempre com notas baixas. E ela batia. E eu olhava assim, eu dizia, meu Deus, isso não vai resolver. Aí chegou um ponto que eu digo, não, agora eu tenho que entrar, porque a criança está sofrendo, não é uma... Porque assim, chega a um ponto, a princípio é o déficit de atenção e da hiperatividade. Posteriormente, a criança ela começa a construir um conceito de que ela não vai aprender. Então, se ela não vai aprender mesmo, para que ela está insistindo? Aí vem a questão do desinteresse. Sim. E quando eu vi que o déficit de atenção e hiperatividade poderia se transformar numa situação assim, que ele não passasse a acreditar nele, eu digo, não, está na hora de agir como tia e como educadora, né? A minha irmã agora vai ter que me ouvir. Aí um dia, devagarzinho, eu cheguei para tomar um café, e ele tinha tirado uma nota baixa, e ela tinha dado umas palmadinhas boas, ele já fica um rapazinho. E eu cheguei para ela e disse, nega, não está na hora de você rever seu conceito, não. Ela disse, o quê? Preguiça, eu boto para estudar, eu tiro isso, eu tiro aquilo. Eu digo, minha filha, há momentos na vida que a gente tem que repensar. Eu desconfio que o Felipe tem déficit de atenção e hiperatividade. Agora, eu sou professora, eu sou pedagoga, eu não sou da área que posso lhe dar essa certeza. Mas procura um especialista, um neuropediatra, que através de uma consulta,
de um exame, você possa ser melhor orientada. Porque se PEA resolvesse, você já usou essa estratégia. Não resolveu. E eu via que ele era inteligentíssimo na área da informática, assim. Coisas que uma pessoa com 15, 16 anos lá na frente viria a aprender, Felipe aos 8 anos já dominava. Ele tinha uma capacidade muito grande nessa área da informática. E aí, graças a Deus, ela aceitou o conselho. Acho que ele já estava no 7º ano. Veja a questão, né? O menino desde os 8 anos, já apresentando essas características, e quando estava no 7º ano é que a mãe levou para um profissional. E ele foi realmente para um neuropediatra e foi diagnosticado com o déficit de atenção e hiperatividade. E quando ela chegou, eu percebi, quando ela me disse com aquela tristeza, sabe? Eu recebi um diagnóstico. Quando ela me disse, eu disse, ainda bem que você recebeu o diagnóstico. Que coisa boa que você recebeu. Agora a gente vai trabalhar com Felipe, entendendo que Felipe é uma criança, um jovenzinho normal como qualquer outro, e que agora você vai olhar para as capacidades que ele tem. Você não vai exigir aquilo que ele não tem. O que ele naquele momento não vai lhe dar como resposta. Resumindo, graças a Deus, para a honra e glória de Deus. E eu disse, mas ela não tem que você estar dizendo a Felipe que ele tem TDAH. Você vai tratar naturalmente. Agora, se ele estuda história ou geografia, você vai chegar mais junto. Se ele tem um diagnóstico, você vai levar para a equipe da escola, psicólogo da escola, para a equipe que trabalha pedagógica e vai dizer, e ele tem direitos garantidos para ser atendido como ele precisa de ser atendido. Graças a Deus ela foi seguindo, né, os conselhos, foi ouvindo, e eu sempre estimulando, meu filho, você vai aprender. Felipe, você é muito bom. Quando eu via ele se destacar numa coisa na informática, você é demais, cara, você é o cara. Para resumir, graças a Deus, passou no vestibular, está fazendo o IFPB, em João Pessoa. Agora eu disse, faça o que você ama. Ele disse, eu quero design. Eu digo, você vai ser um dos maiores design. E graças a Deus está lá feliz, terminando o curso superior, que é o superior em design, e de informática é um show. Meu sobrinho tem TDAH, e graças a Deus, muito bem conduzido, uma vida muito bem conduzida. Então, qualquer pai, qualquer mãe, qualquer professor que recebe um diagnóstico, que percebe que uma criança ela é especial em algum ponto, primeiro é você se entender, tá? Como pai, como mãe, acreditar naquilo que está na sua mão. Pedir força a Deus e acreditar na sua criança, no seu jovem, seu adolescente, sua criança, seu aluno. É uma questão de credibilidade. Amém. E sempre ver, olhar para onde aquela criança gosta de olhar mais. O meu sobrinho gostava de olhar mais para a informática e o meu sobrinho gostava de olhar mais para o design. E ele hoje, graças a Deus, eu não tenho dúvida da vida profissional dele. Mesmo com o TDAH. Acho que é você ter a sensibilidade, né, Maria? Vez por outra eu chamo os professores, até na reunião de planejamento, ou quando eu chamo ali, você ter a sensibilidade para aquele aluno que está mais desatento. Aí você tem que focar mais, né, nele. Muito bem, que bom por isso, né? Eu estava dizendo para a Jéssica aqui que é libertador quando você recebe o diagnóstico, porque você vai trabalhar em cima do que foi diagnosticado. Né? Quando você não tem um diagnóstico, você não sabe, você vai ficar fazendo, né, atirando para tudo que é canto, como diz, né?